hoje nós vamos dar sequência ao que a gente vem fazendo todas as aulas, que é demonstrar o passo a passo para a gente construir a nossa redação do nosso artigo, tá? Então, a Bia vai iniciar falando sobre como a gente faz a distribuição, a disposição dos resultados, e depois eu vou falar um pouquinho específico dos resultados da revisão sistemática. Pode ir lá, Bia. Oi, pessoal, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma simples da gente fez o experimento ou fez a revisão sistemática, depois a Simone vai falar com vocês como escreve o resultado da revisão. Mas se a gente está fazendo a IC e está fazendo um artigo de pesquisa, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Chegou os dados, então a gente vai fazer lá as análises, essas análises vão gerar dados normalmente numéricos, né? Às vezes pode ser um dado de score, alguma outra coisa, mas vamos trabalhar hoje como se fossem dados numéricos. Então, eu fui no laboratório, eu fiz um ensaio de dureza, cada grupo ali, eu tenho o valor, quanto deu a dureza de cada corpo de prova. Os coorientadores de vocês vão ajudar vocês a trabalhar esses dados, a fazer estatística, e aí, digamos que vai chegar para vocês lá a tabela com esses dados, né? E lá com a análise estatística. Como que, a partir disso, eu escrevo um resultado? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mais simples, mais geral, mas lembrando que cada tipo de dado a gente adapta, né, essa escrita. Então, o que foi avaliado nesse estudo aqui foi a radiopacidade. Quando a gente tira uma radiografia, vamos supor que a gente tirou uma radiografia de um elemento dental, né? Ali de um elemento dental, 2, 3 elementos dentais, dependendo do tipo de radiografia. Então, ali, o que a gente vai observar? O contorno do elemento dental, o contorno da coroa, a raiz, nós vamos ver onde está o ligamento periodontal, o osso, quais estruturas tem ali. Na radiografia, a gente enxerga diferentes tons de cinza, certo? Então, tem algumas partes que vão estar mais escuras e outras que vão estar mais claras, ou num tom de cinza, né? Mais para o claro do que para o escuro. As estruturas bucais que a gente radiografa, elas têm diferentes tons de cinza. Quando a estrutura é menos mineralizada, então, às vezes é um tecido mole ou fibras, como o ligamento periodontal, a gente vai enxergar isso na radiografia em um tom mais escuro, próximo do preto, vamos dizer assim. E esse mais próximo dos tons escuros, a gente chama de radiopaco. Radiolúcido, né? Perdão, confundi. E quanto mais estrutura mineralizada tem aquele tecido, então o osso, o dente, mais claro a gente enxerga isso na radiografia. Então, mais radiopaco, tá? Quando eu faço uma restauração num elemento dental, às vezes a gente faz a restauração e não dá, dependendo do material, para você enxergar se esse material preencheu toda aquela cavidade. Então, às vezes a gente precisa fazer uma radiografia para saber se está bem preenchido com aquele material. Então, vamos supor que a gente fez um canal de um dente. Precisa fazer a obturação com o material, com os cones de gutta-percha, enxergar se ficou bem obturado com o cone, com o cimento. Então, esse material, ele aparece na radiografia para mim em um tom mais claro, mais radiopaco, do que as estruturas do elemento dental, do osso, para eu enxergar onde ele está. Porque se fosse tudo na mesma tonalidade na radiografia, nos mesmos tons de cinza, eu não ia conseguir delimitar ali onde está esse material, para eu saber se eu fiz um preenchimento adequado. Então, o que foi o intuito desse trabalho? O cimento ionômero de vidro é um cimento utilizado na odontologia que a gente pode utilizá-lo para cimentação, para restauração
ou para proteção pulpar, como material de base e forramento, tá? Esse cimento ionômero de vidro, o produto comercial, o fabricante, ele coloca lá na composição alguns óxidos que vão conferir essa radiopacidade, para que a gente enxergue ele na radiografia e diferencie ele das outras estruturas bucais, né? Só que a radiopacidade do cimento ionômero de vidro convencional, do jeito que ele vem lá do fabricante, ela não é tão radiopaca assim. Às vezes fica até um pouquinho difícil de diferenciar ele na radiografia, dá para diferenciar, mas quanto mais radiopacidade, quanto mais radiopaco for esse material, mais fácil eu vou identificar ele na radiografia. Então, o intuito desse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente escreveu os resultados, era, primeiro, incorporar o vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata no cimento ionômero de vidro. O objetivo principal era conferir atividade antimicrobiana a esse material, para que quando a gente aplicasse ele na cavidade, ele tivesse uma atividade antimicrobiana e se ficou algum micro-organismo ali, ele poderia ter ação naqueles micro-organismos. Só que quando a gente faz a incorporação de um composto, de um nanomaterial a outro material odontológico, a gente precisa avaliar várias outras propriedades. Se essas propriedades melhoraram, ou se o composto que a gente adicionou não atrapalhou, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial, atrapalhou um pouco aquela propriedade, não deu muito certo naquela propriedade. A radiopacidade é um tipo de propriedade física que a gente pode avaliar. Então, além de ter avaliado toda a questão antimicrobiana, se dá certo incorporar o vanadato ao CIV, a gente também avaliou a radiopacidade. Então, como que a gente fazia isso? Nós construímos os corpinhos de prova, né, as amostras, o cimento ionômero de vidro incorporado com diferentes concentrações de vanadato. Quanto de vanadato? Esse 0% aqui representa o grupo controle, é só o cimento ionômero de vidro sem vanadato. Depois a gente adicionava 1% em massa de vanadato, 2,5% e 5% de vanadato, uma quantidade maior. E aí a gente fazia a radiografia, posicionava esses corpos de prova, essas amostras, num sensor radiográfico digital, ao lado de uma escala de alumínio que a gente usa para medir os tons de cinza e depois ter os valores numéricos do que a gente está avaliando e tira a radiografia e depois avalia esses tons de cinza num programa específico, tá? Então, aqui, depois de toda a estatística, todos os valores numéricos que a gente obteve e a estatística, lembram daquela nossa aula que a gente aprendeu a interpretar tabelas, que a gente faz a estatística, vê a distribuição dos dados, se esses dados têm uma distribuição normal, a gente faz um teste paramétrico, e se essa distribuição é não normal, a gente faz um teste não paramétrico. Então, a gente fez aqui, nesse caso, um teste paramétrico. A ANOVA vai me falar se existe diferença entre esses 4 grupos, mas ela não me fala qual grupo é diferente de qual. Então, a gente roda um pós-teste, nesse caso foi rodado o pós-teste de Tukey, que vai me falar se o grupo 1 é diferente do 3 ou do 4, ou se ele não foi estatisticamente diferente do grupo 2. Ele vai me falar a diferença dentro de qual grupo ali está a diferença, comparando um com o outro, tá? Então, a gente obteve a tabela, a partir dessa tabela nós também construímos esse gráfico. Pelo gráfico dá para ver até melhor que o que aconteceu com a radiopacidade, né? Então, a gente viu que adicionando vanadato lá no grupo controle, o grupo controle tinha essa radiopacidade, à medida que eu adicionava as porcentagens de vanadato, então com 1% já aumentou um pouco a radiopacidade, com 2,5% aumentou mais um pouco, com 5% aumentou bastante em relação àquele grupo que não tinha vanadato. Só que eu preciso fazer estatística para saber se essa diferença, se esse aumento é estatisticamente significante ou não, tá? Então, vamos voltar aqui na tabela. Aqui na tabela, eu vi um valor de radiopacidade em milímetros de alumínio, lembrando que a gente sempre tem que informar a medida,
de 4,75 para o grupo sem vanadato, 4,75 milímetros de alumínio. Para o grupo 1%, já dava aqui 6,27 milímetros de alumínio. Para o 2,5%, 7,31 milímetros de alumínio. E lá para o 5%, 10,08. É o dobro, né? Mais que o dobro aqui em radiopacidade. Esse aqui ficou muito mais radiopaco do que o controle. Isso é legal? Aí eu tenho que ver o que eu estou fazendo, né? Um aumento da radiopacidade. É legal? É o que eu estou buscando para o meu material? Nesse caso aqui é. Tem análises, vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou avaliando atividade antimicrobiana e eu estou contando o número de bactérias que estão vivas. Quanto maior o número que der, pior é o resultado que eu estava esperando. Porque eu quero que mate as bactérias, eu não quero um número de bactérias vivas. Então, o número que der menor, para mim, é mais interessante para o meu objetivo, certo? Então, vocês vão pensar na análise, vão avaliar esses valores numéricos que deram aí e o que vocês estão buscando. Nesse caso, quanto maior valor, maior a radiopacidade, mais radiopaco fica o material, melhor para o nosso objetivo. Aí eu vou ver, então, vi o valor numérico, só que eu preciso ver se tem diferença estatística, se esse aumento de radiopacidade é significante. Então, eu vou olhar aqui na legenda da tabela. Letras iguais representam diferença estatística entre os grupos. Então, letras iguais é diferença estatística. Então, se no grupo controle sem vanadato tem um A, quem tem A também? Então, o grupo com 2,5% e o grupo com 5%. Então, quer dizer, esse aumento de radiopacidade com a incorporação de 2,5% e 5% de vanadato fez uma diferença estatística lá na radiopacidade em relação ao que não tem vanadato. O 1% não tem letra igual ao controle. Então, quer dizer, eu posso adicionar 1% de vanadato, ele até aumenta a radiopacidade, mas isso não tem uma diferença estatística. Eu só vou ter um real aumento dessa radiopacidade quando eu incorporo 2,5% e 5% de vanadato. Aí eu vou olhar as outras letras. Letras iguais representam diferença estatística. Então, aqui no 2,5% tem um C, e aqui no 5% também tem um C. Quer dizer que o 5% teve uma radiopacidade muito maior, desculpa. O 5% teve uma radiopacidade maior, significativamente, do que o 2,5%. Então, eu vou escrever tudo isso que eu estou vendo aqui. Como que eu escrevo? Ah, o 5% teve a radiopacidade maior? Só isso? Não, preciso escrever interpretando todos esses resultados. Então, vamos lá aqui para a escrita do resultado. A incorporação do vanadato aumentou proporcionalmente a radiopacidade do cimento ionômero de vidro. Então, essa é a conclusão geral que eu tirei dali. O que quer dizer isso? O que quer dizer aumento proporcional? Quer dizer que quanto maior a concentração de vanadato que eu incorporar, quanto mais vanadato eu colocar no cimento ionômero de vidro, mais essa radiopacidade aumenta. É um aumento proporcional, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? Se fosse o contrário, por exemplo, quanto mais vanadato eu incorporo, menor a radiopacidade, mais radiolúcido fica. Então, a gente ia ver esse gráfico ao contrário, a gente ia escrever que o aumento da concentração de vanadato é inversamente proporcional à radiopacidade, por exemplo. Tudo bem, gente? Tá confuso? Tá claro para vocês? Alguém me dá um ok? Tá tudo bem? Sim, Bia. É bem complexo, mas tá, a gente tá entendendo, sim. Ok, então vamos lá. Ó, primeira frase, você vai escrever a primeira frase do resultado com o geral que você está vendo. Eu tô vendo aqui que quanto maior a quantidade de vanadato eu incorporo, maior é o aumento da radiopacidade.
Então, a concentração de vanadato que eu estou incorporando é proporcional ao aumento da radiopacidade, certo? Aí, o que a gente vai falar? Qual é o grupo, então, que teve maior radiopacidade? A gente escreveu aqui, ó, maior radiopacidade foi observada no grupo incorporado com 5% de vanadato, e que diferiu estatisticamente dos demais grupos. Aí, aqui eu coloco o valor de P. P maior do que 0,05 significa diferença estatística. Então, vamos lá olhar isso aqui. O 5% é o que teve a maior radiopacidade de todos, é isso que a gente escreveu, e ele tinha diferença estatística de todos os outros grupos. Quer dizer, é comprovado estatisticamente que esse grupo tem maior radiopacidade. Então, de novo, maior radiopacidade foi observada para o grupo incorporado com 5%. Então, escrevemos aqui no nosso resultado. Depois, o que a gente escreveu? Que a incorporação de 1% de vanadato, aquela primeira porcentagem que eu incorporei, não aumentou a radiopacidade em relação ao grupo controle. Como que é isso? Estatisticamente falando. Então, a gente viu aqui que o grupo com 1% de vanadato até tem um valor de radiopacidade maior do que o que não tem vanadato, 0%. Porém, quando eu faço a análise estatística, essa diferença não é estatisticamente significante. Então, eu tenho um aumento no 1%, mas essa diferença não é estatisticamente significante. Escrevemos isso lá, e tudo que a gente escreve, a gente coloca o valor de P lá da estatística. Então, ó, a incorporação de 1% não aumentou a radiopacidade em relação ao grupo controle, e a gente põe um valor de P aqui explicando a diferença estatística, né? E a gente escreveu também que aquele 1% não apresentou diferença estatística em relação ao grupo incorporado com 2,5%. Então, vamos lá. O 1% não apresentou diferença estatística do 2,5%. Lembra que as letras iguais representam a diferença estatística? Então, não tem B nesses dois grupos. Quer dizer, em relação ao grupo controle, o 2,5% aumentou a radiopacidade significativamente. Mas comparando 1% de vanadato com 2,5% de vanadato, existe um aumento de radiopacidade, mas ele não é estatisticamente significante. Então, tudo que a gente vai falar que aumentou um valor, que isso tem diferença estatística, a gente tem que falar em relação a qual grupo a gente está falando. Então, foi o que nós escrevemos aqui, tá? Aí a gente escreveu que o 2,5%, por sua vez, apresentou maior radiopacidade que o grupo controle, e colocamos aqui o valor de P para mostrar essa diferença estatística. Então, quando a gente vai escrever resultados, o que a gente precisa olhar? Quais são esses valores que estão aqui de média ou de mediana, se for um dado não paramétrico, né? O gráfico é muito bom para a gente olhar essas diferenças e visualizar mais fácil. Então, a gente vê que teve um aumento de valores, só que quando a gente escreve o resultado, a gente também precisa informar se teve diferença estatística ou não e colocar o valor de P. Então, é assim que a gente escreve o resultado, interpretando o que isso significa, se isso está de acordo com o meu objetivo ou não. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que isso daqui fosse bactérias viáveis em um material que eu incorporei vanadato. E que quanto mais bactéria viável, menos o meu composto foi antimicrobiano, menos ele matou. Então, vamos supor que aqui, ó, o CIV com 5%, teve esse monte de bactéria viável aqui. Eu ia escrever que a incorporação do vanadato não promove atividade antimicrobiana. Que o grupo controle sem vanadato tinha mais atividade antimicrobiana do que quando eu incorporei vanadato. Então, por isso a gente tem que ver o que a gente está avaliando, o que esse número significa de acordo com o meu objetivo. Pessoal, vocês têm dúvida? Ficou claro isso aqui para vocês?
Eu sei que é difícil, que a gente está voltando lá na interpretação de tabelas, em diferença estatística, mas é só para vocês verem como a gente escreve o resultado de um artigo de pesquisa. Como a Bia estava mostrando, a gente tem duas maneiras da gente reportar os resultados. Uma, como a Bia disse, quando a gente tem um artigo de pesquisa, certo? Que você tem que reportar resultados dos ensaios que você fez. Agora a gente vai voltar para a nossa etapa da revisão sistemática. Então lembra, eu vou apresentar aqui, vou continuar dizendo para vocês. Isso. Então lembra, a nossa revisão sistemática, a gente passou por uma série de etapas, certo? Então, eu fiz a minha busca inicial lá dos meus estudos, depois eu fiz uma tabela com a extração de dados daqueles estudos, eu classifiquei o risco de viés daqueles estudos, e agora chegou a hora que eu preciso reportar os resultados. Então, vocês vão ver que os resultados de uma revisão sistemática, a gente subdivide em seções dentro do item resultados. Eu trouxe um exemplo aqui de um artigo e como que normalmente a gente reporta. Isso é uma outra coisa também que eu tenho que mostrar para vocês. Nem todas as normas das revistas, elas querem que os resultados eles sejam reportados em item e o item esteja aqui, por exemplo, item 3.1, e aí você reporta. Item aqui embaixo, 3.2, e aí você reporta. Às vezes, a revista quer que tudo esteja corrido. Mas quando a gente vai fazer, e a gente ainda não sabe a norma da revista, é bom a gente separar por tópicos, por subitens, para a gente não esquecer alguma parte. Então, vamos lá. O que a gente começa reportando, falando nos nossos resultados de uma revisão sistemática? Primeiro, como foi a sua busca, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai escrever é basicamente contar o que a gente achou daquela sequência que a gente escreveu na metodologia. Então, utilizando a estratégia de busca, quantos artigos você encontrou? Nesse aqui nós encontramos 678, lá na base de dados. Lembram que a gente pesquisa de 4 a 5 bases de dados, e aí dependendo de quantos resultados a gente encontrou nessas bases, a gente exporta para dentro do Ryan, e aí a gente confere os duplicados. É essa sequência que eu estou falando que a gente precisa agora escrever como resultado. Então, você vai explicar detalhado aqui e depois você vai demonstrar uma figura. Então, voltando a esse artigo. Então, na estratégia de busca inicial, foram encontrados 678 artigos. Destes, 194 eram duplicados. Depois disso, eu fui fazer a leitura daqueles artigos. Lembram que a gente faz a leitura do título e do resumo para a gente escolher quem entra e quem sai? Então, eu tenho que escrever isso, e eu vou escrever dessa forma. Uma das formas, claro, que eu posso escrever, existem outras, mas após a aplicação dos critérios de elegibilidade, um total de 22 artigos foram selecionados. O que quer dizer? Li os meus artigos em relação a título e a resumo, e eu encontrei 22. E eu também tenho que colocar quantos artigos eu encontrei por outras fontes. Lembra que a gente tem também uma maneira de que a gente busca na base de dados, mas também a gente tem a opção que a gente vai procurar artigos nas listas de referência daqueles que a gente incluiu, ou a gente vai escrever para algum expert no assunto, para ver se ele tem algum artigo que se enquadra, ou seja, a gente vai fazer uma busca adicional para garantir que nenhum artigo que seja elegível para nossa revisão ficou fora, né? Por algum motivo ele não tenha sido encontrado na busca inicial da base, ou por algum motivo ele foi excluído e ele não deveria ser excluído, enfim, a gente vai utilizar métodos que a gente vai fazer buscas adicionais para tentar
encontrar ainda outro artigo que possa estar faltando e que deveria estar nessa revisão. E aí você vai escrever essa frase, né, que foram encontrados tantos selecionados em outras, de outras maneiras. E aí você vai escrever quantos compõem no final. E além de você escrever tudo isso por extenso, e algumas vezes, por exemplo, aqui eu agora que eu estou olhando aqui, falta a frase, algumas frases que eu vou mostrar agora aqui na figura, talvez a gente poderia também ter escrito. Por exemplo, você tem que fazer uma figura, e essa figura ela vai mostrar, por exemplo, aqui fica mais fácil ainda, ó, quantos a gente encontrou? 678, certo? E aí nessa figura eu ainda coloquei quantos a gente encontrou em cada base. Ó, foram utilizados 4 bases, deixa eu aumentar para vocês aqui. Foram utilizadas pesquisas em 4 bases, e quantos sobraram depois que eu tirei os removidos, depois que eu removi os duplicados? 484. Então, antes eu falei errado para vocês. Eu falei que tinham sobrado 24. Não, sobraram 484. Então, essa informação aqui eu poderia ter escrito no texto anterior aqui. Eu poderia ter colocado assim. Utilizando a estratégia de busca, foram encontrados 678 artigos. Destes, 194 eram duplicados. Assim, um total de 484 foram lidos tiveram o título e o resumo lidos, e destes, 22 foram selecionados para leitura por completo, ou seja, 22 se enquadraram para eu ler o artigo inteiro e extrair os dados deles. Certo? Acho que talvez tenha ficado mais claro agora. Voltando à figura. Então, eu tive 24, que esses 24 eu li por inteiro. E aí, quando eu fui ler por inteiro esses artigos e extrair os dados, eu vi que alguns não estavam semelhantes aos outros, ou eles não estavam se encaixando completamente nessa técnica da revisão. Então, eu excluí eles. Só que é interessante que nessa figura, ou então você escreva as razões por que você excluiu. Então, eu coloquei aqui que 2 foram excluídos. E aqui eu coloquei o motivo de cada um deles, por que ele foi excluído. Ó, um deles, porque, claro, essa era uma revisão utilizando magnésio, então era em relação a esse motivo. Porque o implante de magnésio era o grupo controle, no caso a gente queria que o magnésio não fosse grupo controle, sim ele fosse grupo teste, né? Então esse era um motivo. E aqui um outro motivo, que era em relação a testes de osso-integração, então ele não fez o teste que a gente estava buscando. Então, resumindo, a gente colocou aqui em forma simples por que a gente excluiu. E aí sobraram quantos? 22. Mas lembra que a gente faz uma busca adicional em outros lugares, em listas de referências dos artigos que a gente incluiu, a gente escreve para experts e a gente encontrou mais 3. Então, essa revisão sistemática, ela totalizou com 25 artigos, certo? E isso a gente pode escrever aqui. Assim, os 25 estudos foram selecionados para análise qualitativa. E aí a gente sempre coloca que a seleção ela vai estar num fluxograma, numa figura. E essa figura ela não necessariamente tem que ser desse método que eu coloquei aqui, ó, disponibilizada dessa maneira. Ela pode estar diferente. Vocês vão encontrar diversos artigos e esses artigos eles dispõem a figura de uma maneira um pouco diferente. Isso não é um problema, mas é importante que tenha o passo a passo da sua busca, certo? Então, ótimo, eu fiz aqui a colocação dos resultados do primeiro item, que era a minha busca pelos estudos. Então, eu descrevi nos resultados o que eu realizei lá, quantos eu achei e fiz a figura, certo? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa eu tenho que falar do risco de viés. A gente não fez o risco de viés? Então, agora eu tenho que escrever sobre o risco de viés. Lembrem que a gente fez o risco de viés e cada ferramenta que a gente utiliza, depois que a gente determinou quantos estudos
e a gente aplicou o risco, a ferramenta de risco de viés, a gente não pode fazer um gráfico. Lembra que nós mostramos para vocês como fazer o gráfico? E aqui está ele. Esse gráfico ele não é apenas colocado dentro do item, os dados estão registrados no gráfico tal. A gente explica cada parte do gráfico. Então, como que a gente faz essa parte aqui? Nós vamos colocar assim, o que a gente observou por esse gráfico, se a gente visualizar aqui. Tudo que é verdinho é baixo risco de viés. Então, tá vermelhinho, alto risco de viés. Então, vamos ver, aonde que a gente tem alto risco de viés? Nessa perguntinha aqui sobre grupo de controle, e na outra pergunta aqui, sobre análise estatística. E a gente teve um risco de viés não claro nesta pergunta aqui. Então, a gente vai falar basicamente sobre essas 3 perguntas. Então, como que nós vamos fazer isso? A gente vai escrever. O risco de viés foi aumentado na questão tal. E aí a gente coloca, em qual estudo? No estudo tal e no estudo tal. E é importante que a gente tente dar uma explicação de o porquê que a gente acha que foi alto risco de viés. Então, por exemplo, was the control, teve grupo controle? Como que a gente vai explicar? Para a questão, claro. Então, também foi aumentado para análises estatísticas nesse estudo. Esqueci de falar o porquê. Por que foi aumentado? Porque não houve uma descrição da análise estatística, certo? Então, volta aqui embaixo. Então, era a última pergunta aqui. Por que ficou com o risco aumentado? Por que ele deu esse vermelhinho? Foi no estudo de máximo e no estudo de Q, porque eles não descreveram, né? Estava ausente a descrição da análise. Então, eu escrevo aqui exatamente o porquê que eu acho que ficou aumentado. E a mesma coisa para o grupo controle. O risco de viés foi aumentado para o estudo de quem? Aí você procura. Lembra que o outro gráfico, o gráfico das circunferências, ele mostra exatamente quem são os estudos que tiveram um risco aumentado? Aí você vem aqui, confere quem é o estudo e tenta descobrir o porquê. E aí a gente escreve isso por extenso. O risco de viés foi aumentado para sul, pois não foi incluído grupo controle evidente no seu estudo. Certo? E outra resposta mais abaixo, que é esse aqui que ficou não claro, a gente nesse caso colocou em forma de porcentagem. A gente colocou para essa questão, X% dos artigos apresentaram uma resposta incerta, pois nos estudos não estava esclarecida a relação entre o operador e a mensuração dos dados. Assim, 3 estudos apresentaram moderado risco de viés e 22 baixo risco de viés. Certo? Então, o que a gente quis dizer? Que esses estudos incertos, por que eles estavam incertos? E a gente escreveu. E aí a gente também determinou que o restante, 22 estudos, eles estavam com baixo risco de viés. Certo? E aí, sim, depois a gente vai dizer que os resultados, eles vão estar demonstrados em 2 figuras. E aí você coloca as figuras aqui. Pessoal que ainda não viu essa parte está entrando em pânico, porque é muito difícil. Não se preocupe. Começamos de novo. O que vai acontecer? Então, é só para que, quando vocês forem fazer o de vocês não fiquem completamente perdidos, tá? É só pensar, eu já vi isso antes na aula, essa aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar para vocês num quadro que chama ABC10C, para vocês assistirem novamente. Então, quando chegar a vez de vocês, lembrar que vocês não estão completamente no escuro, que vocês já viram isso uma vez antes, tem uma ideia de como faz e tem a nossa ajuda, a ajuda dos co-orientadores para fazer. Pelo menos para a gente ter uma ideia de como faz e para que vocês não cheguem na hora de fazer e, nossa, como é que eu faço isso agora? Eu nunca vi isso. Então, não entrem em pânico, tá? Pode parecer difícil agora, mas quando vocês começarem a fazer o de vocês, vai ficar mais claro. Com certeza. Então, obrigada, Simone. Obrigada a todos. Tenham uma boa semana, um bom trabalho. Qualquer coisa nos escreva.